Olá pessoal, é Sidney falando. Vamos falar a respeito da procura por Yahvé, ou Yahvé como preferir, ou mesmo Ial, provavelmente é a pronúncia correta que estão usando nos dias de hoje. Esse seria o Deus dos Hebreus, segundo o seu livro sagrado, que deve ter sido uma apropriação em vista da construção de uma identidade nacional. Mas voltamos ao assunto. Hoje o assunto seria sobre um povo que andou naqueles lados da Palestina, mais provavelmente no sul da Palestina, certo? Esse povo era chamado de Chassu. O que era Chassu? Chassu, em egípcio, quer dizer povo que anda a pé. E um desses povos é Chassu de Yavá. A menção a esse povo, vocês vão ver nessa desculpe, nesse templo, o templo de Soleb. Esse é o templo de Soleb. Então, o templo de Soleb foi construído por Amenhotep III, que foi considerado o faraó Sol. Como assim? Se dava bem com todo mundo. Tanto que mantinha relações diplomáticas até mesmo com a Síria, que era também de origem semita, que nem o povo que estava ao norte do que viria a ser o reino de Israel, ou pelo menos o reino bíblico, ao norte de Shequem, e ao norte do que viria a ser também o reino de Dan, mas ao norte não, um pouquinho mais ao leste, do reino de Dan, da parte de cidade de Dan. Então vocês podem ver que nesse templo havia uma inscrição, e nessa inscrição falava-se desse povo, aqui as inscrições no templo. E esse povo, aqui você tem então uma lista de povos aprisionados isso aqui eu estou tirando da Wikipedia, mas ao mesmo tempo é bom você ver que sempre tem referências. Estou usando como referência, vou partir para outros livros também. As referências que eles dão. Vocês dão uma olhada, BBC History. E aqui ela fala sobre a terra de Chassu, daqueles de Ial, ou como queira, Yavan, aqueles de Ial. Então o que acontece? Aqui está uma pequena referência em inglês, que esse nome, Ial, só por está escrito aqui, é uma referência de debate. Como assim referência de debate? O pessoal não sabe se trata de um povo ou se trata de um deus tribal. Naqueles dias, somente na época quando começou a surgir as religiões antigas, as antiquíssimas, que geralmente as religiões tribais, um chefe de uma tribo era tão bom que acabava sendo lembrado pelos membros daquela tribo. Então esse chefe passava a ser uma espécie de ídolo daquelas pessoas. Então repetia o nome daquele chefe como se tivesse uma força mágica que auxiliava os outros, dando coragem para a guerra, para poder realizar boas caças e para prosseguir sua vida. Provavelmente, Yava pode ter sido um chefe guerreiro, ou então um chefe tribal de uma determinada tribo, dessa tribo nômade de Chassu. Chassu poderia ser qualquer tribo que andasse nômade. Não havia somente esses, haviam mais Chassus. Tanto é que você pode ver o nome dos Chassus e Pispis. Então tem Chassu para tudo quanto é gosto. Aqui, ó, entre Chassus e povos. Aqui, ó, vocês vão encontrar e ver aqui de novo nas listas.
coluna de N4. Isso aqui são pontos arqueológicos desse templo. Aqui a 60 quilômetros de Soleb, vocês têm um outro ponto, Amarante Oeste, onde vai aparecer novamente a menção desse povo. Então, o que acontece? Provavelmente Chassu fosse o nome genético dado a várias tribos que andavam a pé naquela época. O que não era muito difícil você ter várias tribos naquela época, no segundo milênio antes de Cristo, uma época em que as cidades-estados provavelmente se fecharam para a agricultura e viviam do que o Egito mandava. Então muitos povos campesinos se saíam pela terra e muitos se tornaram nômades ou então criadores de cabra. Talvez com o tempo eles passaram a se fixar na terra, mas uma tribo sobre essa se prevaleceu. Então vamos ver mais sobre isso daí, artigos, aqui de um site católico. Encontrada a mais antiga menção a Deus. Aqui eles puxam um pouco a sardinha para o lado religioso. Mas mesmo assim, eles não conseguem sair muito da história. Então você vê que Yahvé é conhecido com o nome ao qual Deus se revelou a Moisés. Quer dizer, na historieta bíblica, na lenda. Só que no século, você encontra essa menção, esses caras, no século XV, antes de Cristo, no templo de Soleb, de Amenhotep. Então, em 1400, por aí, Amenhotep, ele foi avô. Amenhotep foi avô de Akhenaton. Isso deve ser isso, avô de Akhenaton, Amenhotep. Aqui tem uma pequena história sobre Amenhotep, quem foi ele. Só um instante, Amenhotep III. Enciclopédia Britânica. Ele foi filho de Tutmés IV, ou Tutmos, como você preferir. Então, Amenhotep é neto de Amenhotep II. Esse rei, ele manteve relações com muitas pessoas que foram até inimigos do antigo império, como por exemplo os hititas, com quem ele se casou com uma princesa. Os hititas eram considerados povos de sangue. Como assim? Pessoas dedicadas à guerra ao Império Hitita. Eles eram indo-europeus dedicados à guerra. E Amenhotep foi considerado um rei pacífico, que manteve muitas relações. Ele é o Salomão da antiguidade, na realidade. Foi na figura dele que foi inspirada a lenda de Salomão. Porque ele herdou do pai dele um império muito gigantesco. E aqui fala a respeito disso. Foi um diplomata. Esse Amenhotep aqui que fala não é ele em si. Seria uma espécie de vizir dele. Ele tinha um vizir. Então, utilizando os talentos de Amenhotep, que também recebeu o nome dele, filho de Rapu. Então, esse rei, ele fez grandes construções, ele fez um programa de grandes construções, ele elaborou o seu próprio templo mortuário na parte oeste de Tebas, que era a capital. No Colosso de Menon. Então foi um rei que era um rei filho de Tutmés. Tutmés foi o inverso dele, não foi pacífico. Ele é o nosso Davi histórico. Por que Davi histórico? Ele expandiu o império egípcio pela Palestina dentro, ou como preferir, Canaã, até se encostando no Império Assírio, no Império Hitita. Ele foi levantando o império. Logicamente que não chegou no Líbano, mas seu nome chegou até mesmo aos hititas. Tanto é que ele casou, com o filho dele casou com uma princesa hitita. E como eles casavam com a própria irmã, era casado também com uma princesa egípcia, a própria irmã dele. Então esse aqui, Amenhotep III,
Esse aqui é o avô dele. Menhotep III, ele era o nosso Salomão histórico. Mas mesmo assim, ele travou algumas brigas com alguns povos menores. Então, esse pessoal que está lá, o Chassu, de Avarham, provavelmente é uma tribo que usava o nome de um patriarca. E só para vocês terem ideia, como se pronunciaria aquele nome? A pronúncia. Yavá. Vamos ver qual a pronúncia, como se pronunciaria. Yauá. Perceberam? Essa é a pronúncia. Yaua. Percebe-se que o V, na realidade, não se pronunciaria na língua hebraica. Se pronunciaria um som, um som, um som totalmente glutal, mas com a boca quase fechada. Lav. Você poderia até ser lava, lava. Vai ser um V, mas não é um V. Lava. É uma letra que não existe no nosso alfabeto, mas essa pronúncia. Love. Então, vamos ver de novo. Isso é em inglês, certo? Em inglês, seria Yawa. Ou se for pronunciar em hebraico, seria alguma coisa como Yav. Yav. Deixa eu ver se tem hebraico. Aqui não adianta que hebraico daqui é comprometido. Vocês nunca vão ter a tradução desse nome. Outra coisa, Midian. Midian era uma terra considerada mitológica. Por quê? Porque Midian mesmo ter sido um dos filhos de Abraão, do seu segundo casamento. Talvez tenha existido alguma coisa com esse nome no Golfo de Agaba. Então não há uma datação precisa sobre Midian. Somente você vai encontrar na Bíblia Midian. Provavelmente foi um outro povo, talvez esse povo Avraham, esse tal de povo Jesus, talvez tenha saído de lá. Então talvez seja uma história contada para se mostrar as raízes do povo judeu, o povo de Judá. Não vou falar israelita, o povo de Judá mesmo. Porque, na minha opinião, Israel foi uma invenção de poder do povo de Judá. Então, espero ter esclarecido com vocês o que viria a ser esse povo, esse Chassu. Chassu é um nome egípcio que significa aquele que anda a pé. E pode significar vários povos. Entre um deles, o Chassu de Yawa, ou Yafa, como se vocês preferirem, se vocês gostarem. A pronúncia mais. A pronúncia hebraica, mais hebraica, Yav. Yav. Com essa última consoante muda. Yav. Yav. Ou então, Yawa, sua pronúncia americana. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um grande abraço e fiquem na paz. Até mais.